Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. No nosso estudo anterior sobre a Confissão de Fé de Westminster, nós falamos sobre o pacto entre Deus e os homens. Nós vimos que Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Primeiro Deus fez com Adão o pacto de obras, e nesse pacto a vida foi prometida sobre a condição de perfeita obediência, mas Adão desobedeceu, quebrou a aliança e trouxe culpa, morte e condenação sobre toda a humanidade. Depois disso, Deus, por sua misericórdia, revelou o pacto da graça. Nesse pacto, a salvação não vem pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos, mas por Jesus Cristo. O homem caiu, não consegue obedecer perfeitamente, não consegue se salvar, não consegue voltar para Deus por suas próprias forças. Então Deus providenciou um mediador. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Toda a nossa esperança está nessa verdade. E é exatamente sobre isso que trata o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, Cristo, o mediador. A grande pergunta deste capítulo é: quem é Jesus Cristo dentro do pacto da graça? A resposta é que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que representa Deus diante de nós e nos representa diante de Deus. Ele é o único Salvador, o único caminho, o único que pode reconciliar pecadores com o Deus Santo. E a confissão de fé ensina que Deus, em seu eterno propósito, escolheu e ordenou o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens. E isso quer dizer que a vinda de Cristo não foi um plano improvisado. Jesus não veio porque o primeiro plano de Deus falhou. A cruz não foi um acidente. A salvação dos eleitos foi planejada por Deus desde a eternidade. Jesus disse em João 6,37: Tudo que o Pai me dá, este virá a mim. Pedro também escreve: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Pai escolheu um povo para si. Esse povo foi dado ao Filho. O Filho se ofereceu voluntariamente para resgatar este povo, e o Espírito Santo aplica essa salvação ao coração dos eleitos, dando vida, fé, arrependimento, perseverança. Então, quando nós falamos de Cristo como mediador, nós estamos falando daquele que cumpre o pacto da graça em nosso lugar. A confissão de fé diz que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Em Hebreus 11, 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é a palavra viva de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas, por promessas, por símbolos, sacrifícios e obras e sombras. Mas no Novo Testamento, Deus falou de forma plena em seu Filho. Cristo é a revelação final de Deus. Quem quer conhecer Deus precisa olhar para Cristo. Como sacerdote, Jesus se ofereceu em sacrifício por nós. Hebreus 10:12 afirma: Jesus Cristo, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. João Batista declarou em João 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, mas esse sacrifício apenas apontava para algo maior. O sangue de touros, de cordeiros, não podiam remover definitivamente o pecado. Aqueles sacrifícios eram sombras. A realidade é Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não ofereceu outro, ele ofereceu a si mesmo. Como rei, Jesus governa e protege o seu povo. Em Mateus 28:18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Efésios 1:22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele venceu os inimigos da nossa alma. Ele domina sobre todas as coisas e conduz sua igreja até a glória. Ele não é apenas um salvador fraco que tenta te ajudar. Ele é o rei soberano, exaltado, à direita do Pai, governando todas as coisas para o bem dos seus. A confissão também ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é muito importante. Para ser nosso mediador, Cristo precisa ser Deus e homem ao mesmo tempo. Em João 1:1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Colossenses 2:9 nos diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas também lemos que o Verbo se fez carne em João 1,14. E ainda há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele precisava ser Deus, porque somente Deus poderia suportar o peso da ira divina, vencer a morte, derrotar Satanás e dar valor infinito ao sacrifício. Se Jesus fosse apenas um homem comum, sua morte não poderia salvar ninguém, mas somente a si mesmo.
mas ele também precisava ser homem, porque o pecado foi cometido pelo homem. A lei foi quebrada pelo homem. A obediência que Deus exigia deveria ser prestada por um homem. Por isso, o Filho eterno de Deus assumiu a nossa natureza humana. Ele nasceu de mulher, nasceu, desculpe, nasceu, desculpe, ele nasceu debaixo da lei, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesus veio como segundo Adão. Adão era o cabeça da humanidade caída. Cristo é o cabeça da nova humanidade. Adão desobedeceu e trouxe a morte. Cristo obedeceu perfeitamente e trouxe a vida. Adão quebrou o pacto de obras. Cristo cumpriu perfeitamente aquilo que Adão não cumpriu. E aqui está o coração do Evangelho. Jesus fez tudo o que Deus exigia de nós. Nós devíamos obediência perfeita, mas falhamos. Jesus obedeceu perfeitamente. Nós merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar. Nós estávamos debaixo da maldição da lei. Jesus se fez maldição por nós. Nós não tínhamos justiça própria. Jesus nos dá a sua justiça. Por isso, a salvação não é baseada no que nós fazemos para Deus, mas no que Cristo fez por nós. A confissão de fé ainda diz que Cristo assumiu voluntariamente esse ofício de mediador. Ele não foi forçado, ele não veio contra a sua vontade, ele se entregou livremente, ele amou o seu povo e deu a si mesmo por ele. Durante sua vida, Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele nunca pecou, nunca houve nele uma palavra impura, um pensamento pecaminoso, uma atitude injusta ou uma falha de obediência. Ele foi santo, inocente e puro, e separado dos pecadores. Depois ele sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado. Ele realmente morreu. A sua morte não foi aparência, ele sofreu no corpo e na alma, na cruz, ele carregou a culpa do seu povo. Ali a justiça de Deus foi satisfeita, o preço foi pago, a dívida foi quitada. Mas Cristo não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, depois subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Hoje ele intercede por nós. Isso significa que a obra de Cristo não terminou no sentido de cuidado pelo seu povo. A obra de redenção foi consumada na cruz, mas Cristo continua aplicando os benefícios dessa obra e intercedendo pelos seus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também, pelo meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. Irmãos, isso é uma grande consolação. O nosso mediador está vivo, o nosso Salvador reina, o nosso advogado está diante do Pai e ele nunca perde a sua causa. A Confissão de Fé de Westminster também afirma que Cristo comprou plenamente a salvação para todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele não apenas tornou a salvação possível, ele realmente salvou o seu povo. Sua morte foi eficaz, seu sangue não foi derramado em vão. No pacto da graça, o Pai prometeu dar um povo ao Filho. O Filho prometeu resgatar este povo e o Espírito Santo prometeu aplicar essa salvação no tempo certo. Por isso, todo aquele que foi escolhido por Deus será chamado, regenerado, justificado, santificado e glorificado. Isso não elimina a responsabilidade humana. A confissão de fé ensina que Deus exige fé em Cristo, mas até essa fé é dom da graça de Deus. O pecador morto em seus delitos e em seus pecados não consegue crer por si mesmo. Então Deus envia o Espírito Santo, abre o coração, ilumina a mente e nos conduz a Cristo. A fé é a mão vazia que recebe Cristo. Ela não é uma obra meritória. Ela não compra a salvação. Ela apenas descansa em Jesus. Outro ponto importante do capítulo 8 é que a obra de Cristo beneficia os eleitos em todas as épocas e se conecta diretamente com o estudo sobre o Pacto da Graça. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos por Cristo, assim como nós. Eles olhavam para o Messias que viria, nós olhamos para o Messias que já veio. Eles criam nas promessas, nos sacrifícios, nas profecias, nos símbolos. Nós cremos no cumprimento dessas promessas em Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia sombras: circuncisão, cordeiro pascual, sacrifícios, sacerdote, templo, festas e cerimônias. Tudo isso apontava para Cristo. No Novo Testamento, a substância chegou. Cristo veio e por isso não precisamos voltar às sombras. A salvação sempre foi pela graça, mediante a fé em Cristo. Ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo por obra. Abraão foi salvo pela fé. Davi foi salvo pela fé. Os profetas foram salvos pela fé. Todos os eleitos em todas as épocas são salvos por causa da obra de Cristo Jesus. Por isso, há um só povo de Deus. Israel era o povo da aliança no Antigo Testamento e a igreja é o povo da aliança no Novo Testamento. Não existe dois planos de salvação, não existem dois caminhos para Deus, existe um só mediador, Jesus Cristo, homem. No capítulo 8 também
nos ajuda a entender por que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de outros mediadores. Não precisamos de santos, sacerdotes humanos, anjos ou qualquer outro intercessor entre nós e Deus. A Bíblia diz que há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso significa que nós podemos ir a Deus com confiança, não porque somos dignos, mas porque Cristo é digno. Não oramos em nosso próprio nome, oramos em nome de Jesus. Não somos aceitos por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência de Cristo. Nós somos perdoados porque choramos bastante. Prometemos melhorar ou tentamos compensar nossos erros? Não. Nós somos perdoados porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Essa doutrina também destrói todo o orgulho humano. Se Cristo é o mediador, então ninguém pode se gloriar. Ninguém pode dizer, eu me salvei. Ninguém pode dizer, Deus me escolheu porque viu algo bom em mim. Não. Tudo é graça, do começo ao fim. A salvação pertence ao Senhor. Mas essa doutrina também destrói o desespero. Talvez alguém pense, eu pequei demais, eu falei demais, Deus não pode me receber, mas o Evangelho responde, Cristo é um Salvador perfeito. O sangue dele é suficiente, a justiça dele é perfeita, a intercessão dele é eficaz. Todo aquele que vem a Cristo de modo nenhum será lançado fora. Agora, quero trazer uma aplicação pastoral ao seu coração. Primeiro, descanse em Cristo. Muitos vivem cansados, tentando provar valor diante de Deus, tentam compensar pecados com obras, promessas, campanhas, esforços pessoais, mas o Evangelho nos chama a descansar em Cristo. Ele cumpriu a lei, ele pagou a dívida, ele satisfez a justiça de Deus. A sua segurança não está na força da sua fé, mas na força do Salvador em que você crê. Segundo, abandone a confiança em si mesmo. O pacto de obra mostra que Deus exige perfeita obediência, e nós não temos essa obediência. Por isso, se alguém tentar ser salvo por mérito, estará perdido. Não confie em sua moralidade, em sua religião, em sua frequência na igreja, em seu conhecimento bíblico e em suas boas intenções. Confie somente em Cristo. Terceiro, valorize a igreja e os meios de graça. No Novo Testamento, Deus administra o pacto da graça por meio da pregação da palavra, do batismo e da ceia do Senhor. Essas coisas não são efeitos religiosos. São meios pelos quais Deus fortalece o seu povo. Por isso, não despreze a pregação, não trate a ceia com frieza, não viva isolado da igreja. Isso governa, alimenta e santifica o seu povo por esses dois meios. Quarto, tenha esperança na santificação. O mesmo Cristo que justifica também santifica. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, ele nos transforma. E às vezes, o crescimento parece até lento. Às vezes ainda lutamos com pecados antigos, mas o mediador do pacto não abandona o seu povo. Ele corrige, disciplina, sustenta e conduz seus filhos à glória. Quinta coisa, anuncie Cristo com clareza. O mundo não precisa apenas de conselhos religiosos. O pecador não precisa apenas de motivação. Ele precisa de um mediador. Ele precisa de Cristo crucificado e ressuscitado. Portanto, a nossa mensagem deve ser clara. Há perdão em Jesus. Há reconciliação com Deus em Jesus. Há vida eterna em Jesus. Fora dele, não há salvação. Para concluir, o capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster nos ensina que Jesus Cristo é o centro do pacto da graça. Ele é o profeta que revela Deus, o sacerdote que se oferece por nós, o rei que governa e protege o seu povo. Adão falhou, Israel falhou, nós falhamos, mas Cristo não falhou. Ele obedeceu perfeitamente, morreu substitutivamente, ressuscitou vitoriosamente, subiu gloriosamente, intercede continuamente e voltará triunfalmente. Portanto, olhe para Cristo, descanse em Cristo, confie em Cristo, pregue Cristo e viva para Cristo. Porque nele, somente nele, nós temos perdão, justiça e vida eterna e comunhão com Deus. Jesus te abençoe. Fiquem com Deus.